Olá, 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 turma do oitavo ano. Vamos seguindo as nossas atividades, correção da atividade no módulo página 218, trabalhando com grandezas diretamente proporcional ou também com grandezas inversamente proporcional. Resolvendo essa questão 3, vamos analisar essa questão para ver se é uma grandeza diretamente proporcional ou é uma grandeza inversamente proporcional. Então vamos fazer aqui quantas grandezas vai ter, fazendo a leitura do texto. Uma calçada foi construída por 6 pedreiros. 6 pedreiros, operários, né? Em 10 dias. Bom, 6 pedreiros em 10 dias. Sempre é texto sobre questões de grandeza diretamente proporcional. Vai vir uma informação, um parágrafo, né? Aqui no caso está se falando de pedreiros e dias. Então já tem duas grandezas aqui. Está se falando dos pedreiros e dias. Dias é tempo, né? Operários e dias. Quantos dias? Ó, uma pergunta. Quantos dias seriam necessários para a construção desta mesma calçada? Agora, se fosse utilizados 10 pedreiros. Então, vamos analisar um pouco. Com 6 pedreiros, gastariam 10 dias. E com 10 pedreiros, vai gastar quantos dias? Vamos colocar aqui nossas grandezas, fazer uma tabelinha. As grandezas são quantos dias? Então, ó, dias são as minhas grandezas e pedreiros. Então, uma calçada foi construída por 6 pedreiros. Vou colocar aqui os 6 pedreiros em quantos dias? 10 dias. Grandeza dias, grandezas pedreiros. Agora vamos ver na razão do outro lado qual foi a pergunta. Quantos dias? Então na grandeza dias, né, ó, tá se perguntando aqui quantos dias. Então não sei quantos dias, eu não vou botar aqui em pedreiro, tem que ser aqui, ó. Dias. Quantos dias? Pode ser x, y, z, é um número desconhecido. Quantos dias seriam necessários para a construção dessa mesma calçada? Da mesma calçada, então, né, na mesma razão. Se fosse utilizar 10 pedreiros, então pedreiros, ó, grandeza pedreiros, então vou colocar aqui, ó, na grandeza pedreiro, 10 dias. Aí agora a gente vai verificar aqui agora, se ela é uma grandeza direta ou inversa. Vou até colocar uma setazinha aqui. Com 6 pedreiros, vamos supor que isso aqui é para a construção de uma casa, né? Construção de uma casa. Então, para a construção dessa casa, 6 pedreiros constroem ela em 10 dias. 6 operários constroem essa casa em 10 dias. Aí, se eu aumentar a quantidade de pedreiros, vai aumentar o número de dias? Vai gastar mais dias? Neste caso, 6 pedreiros fez a casa em 10 dias. Então, se aumentar, botar mais gente para trabalhar, a construção vai sair mais rápida. Então, ela não vai ser, vai gastar menos dias. Então, se aumentar os pedreiros, diminui os dias. Então, é uma grandeza inversa, que vai diminuir os dias. Se aumentar a quantidade de pedreiros, então diminui os dias. Se eu começar assim, ó, colocando a seta por aqui. Aqui, assim, para ver se você entende melhor. Para a construção dessa casa, 6 pedreiros fazem 10 dias. Se eu aumentar a quantidade de dias, não vai diminuir o número de pedreiros? Então, ó, diminuir o número de pedreiros? Tem jeito. É operários e dias, é a grandeza inversamente proporcional. Então, você faz o seguinte, inverte uma grandeza, conserva aqui a grandeza onde está o número desconhecido. 10 sobre x, ó, vou até deixar a setinha aqui, será igual. Agora, essa outra grandeza, eu vou ter que inverter para poder ficar diretamente proporcional. Fazer utilizando regra de 3. Então, eu vou inverter.
O inverso de uma razão, né, é você colocar aqui, ó, pegar o 6, botar no denominador e o 10 no numerador. Inverter os números. Quem está em cima vai para baixo, quem está embaixo vai para cima. Então, o 10 vai para cima, ó, você leva o 10 lá para cima e pega o 6 e traga cá para baixo. É assim, essa inversão. Então vai ser 10 sobre 6. Pronto, a grandeza que está com a seta para baixo, agora quando inverteu, ela ficou, ó, com a seta para cima. Isso é só para você entender sobre a grandeza. Então vou apagar isso aqui, não preciso mais dessa informação. Agora é só multiplicar cruzado, regra de 3. Ó. Multiplicando os meios pelos extremos. Então o que vai ficar assim? 10 vezes x, 10x, será igual 6 vezes 10, 60. Aí para isolar o termo desconhecido, tem que deixar ele sozinho. Aqui está o primeiro lado da igualdade e aqui o segundo lado da igualdade. Então o segundo lado. Então vamos isolar o x, deixar ele só. Como é que a gente vai fazer? Bom, se tem um 10 que está multiplicando, então eu vou ter que dividir esse primeiro membro por 10 e o segundo membro também por 10. Porque para poder ficar igual. Por que vai dividir por 10? Para poder cancelar. Ó. Aqui eu cancelo. Ó. 10 dividido por 10 dá 1. E do outro lado, dividindo por 10, ficando. Esse valor desconhecido está se referindo a quantos dias? Será igual 60 dividido por 10, 6 dias. Aí a gente costuma falar, ensinar também. Ah, professor, está multiplicando no primeiro membro, eu posso passar para o outro lado dividindo. Então, por isso que vai dividindo, porque você vai dividir os dois membros por 10, aqui vai cancelar. Então, se está multiplicando, pode passar assim, direto dividindo, sem fazer mais essa divisão. Então, tem como resposta essa questão 3, 6 dias. Que se vai aumentar a quantidade de operários, vai diminuir a quantidade de dias. É uma grandeza inversa.